Meu caro senador Taide, vejo e ouvi hoje o seu discurso de despedida dessa casa. Um senador que abrilhantou este parlamento. Bem certo que Vossa Excelência, daqui a alguns dias, estará deixando de ser senador, mas o seu trabalho pelo Brasil, pela nação brasileira, continuará sempre aqui. Porque honraste essa casa. A mesma coisa digo à senadora Ana Amélia, pelo brilhante trabalho que desenvolveste aqui. Árvore frutífera, senadora Ana Amélia, árvore frutífera. Isso que posso comparar, senadora. Senador Dário Bergo, que também representa o estado de Santa Catarina. Senador Medeiros. Mas eu queria ir, senador Eunício, senador Randolph, há tempos mais distantes, há 30 anos passados. Não sei se entre os nossos colegas aqui existe alguém no momento que participou da Constituinte ou foi constituinte na Constituição de 88. E por causa disso eu venho falar. Uma coisa que realmente nos traz a essa tribuna, falando sobre o Estado laico e uma nação confessional. É bem verdade que o Estado é a composição de seu território geográfico, dos poderes constituídos, do sistema do governo, do seu arcabouço de leis, enquanto a nação é constituída pelas pessoas, pela cultura, pelas crenças, pela história, pelo idioma e pela tradição. Uma nação consegue sobreviver sem ter um território, como os ciganos, os tuaregues, os judeus, por exemplo. Mas o Estado não sobrevive sem uma nação ou nações. Isso demonstra que a nação tem uma importância maior que o Estado. O Estado brasileiro é constituído por seu território, os seus entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal, mar territorial, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, suas instituições, seu arcabouço de leis, mas a nação brasileira é composta de nossos nativos, nossos índios, brancos, negros, amarelos, bronze, estrangeiros naturalizados que falam português, idioma nativo ou outros, com suas culturas, crença e fé. Portanto, historicamente, a nação brasileira tem constituído o Estado do Brasil. Esta nação brasileira, legalmente representada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, que tendo a democracia como apanágio, não levou em conta a maioria nacional dos cristãos, católicos, evangélicos, ortodoxos, coptas e também espíritas, judeus, muçulmanos e outras crenças, todos crentes na existência de Deus, declaro que o Estado do Brasil é laico, mas a nação é majoritariamente crente. 87% são cristãos, outros 5% de outras religiões, apenas 5% se declaram ateus ou materialistas. E foi, senhores deputados, foi, senador Randolph, por essa causa, por esse senso de responsabilidade que os constituintes de 88 fizeram no preâmbulo de nossa Constituição a seguinte declaração: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos essa Constituição sob a proteção de Deus. Promulgamos a seguinte Constituição Federativa do Brasil. E assim foi feito. Assim nós promulgamos essa Constituição, senador Ataídes, em 1988. Mas, hoje, eu vejo muitos dizendo que esse preâmbulo, onde nós confessamos, nós, os constituintes, ou a nação brasileira representada pelos constituintes, declaram alta e positivamente e legalmente que essa é uma nação que acredita e confia em Deus. No entanto, hoje há pareceres que o preâmbulo da Constituição não faz parte da Constituição. E nisso daí, senador Dário, não faz o espírito do legislador, não faz o espírito da lei, porque o preâmbulo da Constituição foi largamente discutido, não foi feito como uma grinalda, como um enfeite da Constituição. Talvez uma das coisas mais discutidas da Constituição foi justamente o seu preâmbulo, onde diz que sobre a bênção de Deus nós reunimos para fazer essa Constituição. Então não é justo hoje querer dizer que o preâmbulo não é parte integrante da Constituição. Ele é sim, e é onde nós confessamos que essa é uma nação temente a Deus. Os brasileiros, através dos seus representantes legalmente eleitos, disseram isso. Talvez por uma questão de organização no livro constituinte, saiu como preâmbulo e sem numeração. Mas não era esse, senador Dário, não era esse o espírito, não era esse, senador Ataíde, o espírito do Constituinte. Era que isso fizesse parte integrante da nossa Constituição. A declaração pública, através dos homens eleitos, homens e mulheres eleitos, para fazerem esta Constituição. Nós dizíamos, esta é uma nação que acredita em Deus, esta é uma nação crente. Hoje, paira uma questão sobre esse preâmbulo, que é parte integrante do texto constitucional. Isso não foi uma grinalda. E nós temos que entender, senador Dario, que isso era o espírito do Constituinte. Dizer que essa Constituição foi feita sobre a égide da proteção divina. Eu estou entrando com uma emenda constitucional e peço já aos meus colegas, vou colher assinaturas para isso, que esse texto, que já era para estar numerado dentro da Constituição, porque assim nós pensávamos na época, era para estar aqui. E ele deve estar no lugar que foi reservado para estar. E, no entanto, não entende-se dessa maneira, mas o espírito do legislador, homens e mulheres tementes a Deus, declararam que essa Constituinte foi feita sob proteção de Deus. Então, nada mais justo do que esse artigo, esse preâmbulo, faça parte integrante dos dispositivos constitucionais, porque essa é uma nação cristã. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe aqueles que dirigem esse país. Muito obrigado.